Olá, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento espiritual, mais especificamente sobre a água fluidificada, a importância dela para o tratamento. No tratamento espiritual, não apenas a água fluidificada é importante, como também outras ações. Ações essas que têm como finalidade a elevação dos nossos pensamentos. Por quê? Porque somos aquilo que pensamos. A nossa essência é aquilo que vibra em nós, é o nosso pensar. Quando estamos pensando, estamos constantemente pensando, nós estamos vibrando. E essas vibrações, elas criam um campo magnético em torno de nós, né? Que atrai outros pensamentos, outras sintonias, outras vibrações da mesma frequência, assim como também somos atraídos por outros. E esse campo vibracional, ele está muito relacionado ao nosso campo mental, né? E isso é que faz com que haja processos de influenciação espiritual. Então, nós estamos lidando especificamente com o nosso espírito. O tratamento terreno é aquele tratamento que envolve o nosso corpo físico. Esse tratamento, ele geralmente há um problema, uma doença, algo que não está tendo solução, e aí busca-se um diagnóstico para ter o passo a passo, orientações para que haja a solução desses problemas, para que haja a cura. E isso especificamente para que haja a cura do corpo físico, dos males físicos que abatem sobre nós. Pode ser no âmbito psíquico e no âmbito físico, né? No tratamento espiritual também não é diferente. Há um abalo, há um desequilíbrio, mas no nosso ser, na nossa vibração, no nosso pensar, no nosso modo de ser, de agir nas relações, diante do mundo e até mesmo conosco mesmo. Então, nessas relações que nós temos conosco, com os outros, nesse constante pensar, nesse constante vibrar, nós acabamos muitas vezes tendo adoecimentos da alma, né? Problemas relacionados às questões emocionais, às questões internas, às questões da nossa essência. E aí, buscando um auxílio, nós encontramos o tratamento. E esse tratamento, ele o que consiste? Consiste em nos fortalecer enquanto espíritos, consiste em nos ajudar a melhorar. Não há algo que seja externo, mas algo que seja na nossa reforma íntima, na nossa transformação. Se nós estamos tendo dificuldades, no âmbito do espírito, nós precisamos ter mudanças de atitude. E o tratamento, então, como já falei, ele tem um objetivo de nos fortalecer para buscarmos uma mudança de atitude, uma reforma íntima. E quais são esses pontos que nos fortalecem, que nos ajudam? Então, como já conversado aqui desde o início, a essência é o nosso pensamento, são as nossas vibrações. Então, o que precisamos é elevar esses pensamentos, elevar essas vibrações para que estejamos energeticamente bem, magneticamente atraiamos coisas boas, para que possamos estar em sintonia com aqueles que nos querem bem, com aqueles que vibram no bem. Não temos, por sermos ainda imperfeitos, por estarmos no planeta Terra, que é um planeta de provas, de expiações,
não podemos ter a pretensão de achar que vamos conseguir 100% estar todos os dias, a todos os momentos bem. A gente sabe que ainda pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, a gente oscila essas vibrações. Infelizmente, ainda não conseguimos que ela seja linear e ascendente. Mas nessa oscilação, então, nós pretendemos que ela esteja mais frequentemente vibrando no bem. Então, por isso que uma das primeiras orientações que se tem no tratamento é assistir, no caso, estamos falando dentro de acordo com a doutrina espírita. Então, é assistir às palestras, assistir à doutrina, a gente chama de doutrinária na nossa casa, né? Que ela tem nas segundas, quintas e sábados à noite. Então, é assistir às palestras. Por quê? Porque naquela meia hora, naqueles 40 minutos, nós estamos primeiro com a atenção em assuntos no bem, em assuntos que fazem que o nosso conhecimento das questões da alma, das questões do espírito aumentem. E quando aumenta esse conhecimento, que não falo aqui que não é o conhecimento erudito, nem o acadêmico, mas é o conhecimento do autoconhecimento, né? O conhecimento ele pode ser libertador e ele nos mostra, ele amplia o nosso olhar, né? Então a doutrinária ela é importante porque ampliando o nosso olhar, a gente consegue ver muitas situações com mais clareza e encontrar as soluções para nós, em perceber aonde que estamos falhando, aonde que nós temos que melhorar, em perceber as qualidades que já temos, em alimentar as coisas boas que nós já conseguimos no nosso caminho. Então, é muito importante essa vibração. E é como se fosse um celular carregando na tomada. Toda semana a gente assistir uma palestra doutrinária, sempre vai dar aquela carga de ânimo, aquela carga de energia, de bons pensamentos. Outra recomendação é a de leitura de obras espíritas, né? Sempre ler uma página, páginas de mensagens. Para quem gosta do tipo de literatura, um romance, ou as obras, por exemplo, do André Luiz, como por exemplo do Emmanuel, da Joana de Ângeles, através das psicografias de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e tantas outras. As obras básicas da doutrina espírita, que são os pilares, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? Tem também outros tantos e tantos livros, obras póstumas também, das obras básicas. Outra recomendação muito importante é a questão da oração. Através da oração, da prece, nós nos conectamos com os espíritos superiores, nos conectamos com Deus, com Jesus, para que eles consigam chegar até nós, porque eles estão sempre querendo o nosso bem, sempre nos auxiliando, porém, justamente por uma questão de sintonia, de vibração, nem sempre eles conseguem estar próximos de nós por nós mesmos, né? Então, através da oração, é aquele momento em que acalenta nosso ser, que nos acalma. Às vezes, a gente está com uma situação tão difícil que parece que nem consegue orar. Muitas vezes é dizer: Jesus, me ajuda, Pai de amor, eis-me aqui. Muitas vezes, uma pequena frase dita com sentido chega ao coração do nosso Pai, porque Ele é Pai de amor. Jesus já nos disse que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Então, Ele nos atende sim, né? É muito importante, então, a prece, a oração. E é uma questão de hábito. A gente não consegue fazer uma oração agora, mas a gente vai fazendo isso aos pouquinhos, daqui a pouco a gente consegue
ter uma conversa íntima com Deus um pouquinho mais, né. É um ponto que, principalmente nos dias de hoje, nós temos que considerar é o que também nós estamos colocando para dentro de nós. O que nós estamos assistindo nas mídias, na TV, redes sociais. O que nós estamos disponibilizando o nosso tempo com o quê, né? É, é muito importante também o que estamos falando, o que estamos proferindo, né? E o estudo. O estudo é como eu já falei no início, né? Estudar na casa espírita ou de outra forma as questões, o que traz o espiritismo para ter essa ampliação de olhar, abrir esse conhecimento que nos ajuda. E vamos falar aqui agora, além do passe, que é uma transmissão de fluidos, né? Que também é muito importante, faz uma grande importância no tratamento. Nós vamos falar que o outro ponto, então, é a água. A água, a gente sabe que ela é um veículo universal, ela é um elemento, uma molécula simples, mas imensa em como é um líquido vital, ele está em tudo, né? O nosso planeta Terra, em tudo é água, nós, o nosso corpo físico é água, as nossas moléculas, as nossas células são água. Então a água ela tem uma capacidade muito grande de receber os fluidos salutares, os fluidos benéficos. Então, a espiritualidade amiga no tratamento, ela faz com que todos os fluidos sejam ali depositados. A água, ela recebe esses fluidos de três formas, ou através da fluidificação magnética, que é quando os fluidos do encarnado, do médium, do passista, ele é colocado sobre a água, da forma espiritual, quando os espíritos agem sem a intervenção do médium, ou da forma mista, tanto com a intervenção do médium como com a intervenção deles mesmos. Então, há casas espíritas em que fazem o trabalho de magnetização, de fluidificação da água com os médios, mas a grande maioria, essa água ela é levada até a casa espírita e vocês podem levar numa garrafinha, né, numa garrafa de 1 litro, uma garrafinha de 350, de 600, levando a água. A tampinha pode ficar fechada mesmo, porque as paredes físicas elas não existem para essa questão da fluidificação, né? Então ali os espíritos do ambiente, no caso na nossa casa, no tratamento, o ambiente físico, o ambiente ali já está todo fluidificamente preparado. Então a espiritualidade ela vai colocar medicamentos, vai colocar que fazem que aquela água tenha um condutor, né, muito importante para o tratamento de vocês. Então, essa água, e também, né, por exemplo, no final de uma reunião doutrinária, sempre tem aquela aguinha, é também uma fluidificação que acontece do lado espiritual sobre aquelas águas, né, aqueles copinhos ali, e cada um de nós recebe aquilo que estamos precisando. Nós vamos tomar essa água quando chegar em casa, não para matar a sede. É uma água que se toma como remédio homeopático, em doses pequenas e tomando quando não estiver bem, antes de dormir, depois de uma prece. Então, ela é muito importante. E todos nós temos a capacidade, sim, de fluidificar água. Quando nós estamos com bons pensamentos, em oração, a gente pode pedir a essa espiritualidade amiga que coloque ali todos os fluidos, né, necessários para a nossa melhora. A água fluidificada, ela não substitui o tratamento terreno quando é casos físicos. O que ela faz é que dê uma harmonia melhor em todo o teu campo
perispiritual, no teu campo magnético, que o medicamento terreno faça, então, haja de uma forma melhor, que as moléstias ali sejam combatidas com os nossos agentes, né, de combate, que eles sejam fortalecidos. Então é muito importante que se continue sempre com o tratamento terreno, ela não substitui. E nas questões psicossomáticas, ela interfere bastante, porque é uma relação de mente com o corpo, com as nossas emoções. Então, a água fluídica, ela é mais um dos pontos importantíssimos no tratamento espiritual. Então, fica essa reflexão e o convite para qualquer um de vocês que está me assistindo agora nesse momento, que quando for numa palestra, quando for num tratamento, seja casa espírita, que for, leve sempre uma garrafinha. Algumas casas disponibilizam um móvel para colocar, mas não precisa, fica ali com você, não precisa estar aberta. Ou também, sempre depois das doutrinárias, depois dos tratamentos, que tiver um copinho com água, agora pós-pandemia, já podemos novamente utilizar, que ficou suspenso durante a pandemia, né? Mas agora já está lá disponível um copinho de água, tome com fé, acreditando que os nossos queridos mentores espirituais, o guia protetor de cada um, se utiliza daqueles amigos espirituais que ali estão, né? Pede o auxílio a eles para que seja ali depositado um fortalecimento para todos nós. Ficamos em paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.